Olá, turma, aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Nossa aula de História do nono ano vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, páginas 70 até 79. Esse capítulo será dividido em duas aulas. E aqui está a imagem de abertura do livro de vocês, que retrata um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. E para a gente iniciar, a gente vai falar sobre as tensões europeias. Então, no início do século XX, disputas imperialistas e nacionalistas geraram tensões entre diversos países da Europa. As tensões chegaram a tal ponto que culminaram em um conflito armado de proporções mundiais jamais visto até então. Por isso, os historiadores chamam esse confronto de Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas tensões. Primeiro que a gente vai falar é o imperialismo. Então, a partir de 1850, as grandes potências europeias investiram na expansão de seus impérios com o objetivo de conquistar mercados e territórios na África e na Ásia. Então, isso foi o imperialismo. A gente tem também o nacionalismo. Então, no início do século XX, movimentos nacionalistas se desenvolveram na Europa, tais como o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. Esses movimentos nacionalistas pretendiam reunir povos de matrizes culturais semelhantes em um mesmo estado, o que motivou projetos de expansão territorial. A gente também tem a corrida armamentista. Então, diante de uma guerra, as principais potências da Europa estimularam a produção de armas e ampliaram suas forças militares, dando início a uma corrida armamentista. Nessa época foram desenvolvidas armas como canhão de longo alcance, metralhadora, a granada de mão, entre outras. E a gente tem a política de aliança. Então, os governos de alguns países europeus se aliaram para enfrentar seus rivais. Depois de muitas negociações a partir de 1907, a Europa estava dividida em dois grandes blocos: a Tríplice Aliança, que era inicialmente formada pelas forças da Alemanha, tá? Da Áustria, da Itália, apoiadas por turcos e bulgaros. E a Tríplice Aliança era também conhecida como a Aliança das Potências Centrais. Já a Tríplice Entente, tá, era formada pelas forças da França, da Inglaterra e da Rússia. A Tríplice Entente contou ainda com o apoio de sérvios, belgas, gregos e romenos. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, essas alianças sofreram alterações em algumas forças, e algumas forças mudaram de lado. Por exemplo, a Itália, que passou para o lado da Entente em 1915, depois de receber promessas de compensações territoriais. E a gente vai ter, o início do conflito, tá bom? Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, foi assassinado em Sarajevo. Essa cidade era a capital da Bósnia-Herzegovina, que estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Devido à política de aliança, as forças militares de muitas nações entraram no conflito. Entre julho e agosto de 1914, os governos que compõem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança declararam guerra uns aos outros, tá bom? As principais fases do conflito a gente vai ver. Então, no início dos conflitos, uma parte da população europeia vivia uma espécie de euforia ligada à guerra. Entusiasmadas, muitas pessoas agitavam bandeiras, assistiam a paradas militares e aplaudiam os soldados que embarcavam nos trens rumo às batalhas. Mas aí a euforia durou pouco tempo, já que a guerra se prolongou além do esperado. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, que costumam ser divididos em 3 fases principais. A primeira fase,
que a gente vai ver é de 1914 a 1915, foi marcada pela movimentação das forças em confronto. A segunda, de 1915 a 1917, foi marcada por uma guerra de trincheiras na fronteira entre a Bélgica, França e a Alemanha. Formaram-se linhas de ataques e defesa com trincheiras, que é o que está sendo mostrado na imagem. E a terceira fase, de 1917 a 1918, que foi marcada pela entrada dos Estados Unidos no conflito e pela saída da Rússia devido à Revolução de 1917. Aqui a gente vai ver a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e a gente vai ver que a Marinha Alemã, utilizando submarinos, afundou alguns navios estrangeiros, alegando que essas embarcações levavam armas e alimento para os seus inimigos. O navio brasileiro Paraná foi um exemplo disso. O episódio e outras razões levaram o governo brasileiro a declarar guerra à Alemanha. Em cooperação com os ingleses, os brasileiros patrulharam o Atlântico Sul e enviaram médicos e aviadores à Europa. A gente também vai falar sobre a destruição e a fome. Então, para alguns historiadores, os efeitos da guerra não foram sentidos apenas pelos soldados em combate, as populações civis também sofreram com perdas de seus familiares, destruição de suas casas, devastação das cidades e a escassez de alimento. Diante da miséria, muitas pessoas ficaram desnutridas e vulneráveis a doenças como a tuberculose, cólera, gripe, e essas doenças também provocaram milhares de mortes, tá bom? A gente também vai falar sobre a luta das mulheres. Então, durante a guerra, a produção dos países em conflito foi direcionada para a fabricação de armas, munições, veículos e transporte. Como milhões de homens participavam dos combates, um grande número de mulheres elas passaram a trabalhar nas fábricas, especialmente na Inglaterra, na França, e na Alemanha e na Itália. Quando terminou a guerra, muitas mulheres continuaram no mercado de trabalho e ampliaram a sua luta por direito, entre eles de votar. E, por fim, a gente vai falar sobre o fim da guerra. Então, o apoio econômico do governo dos Estados Unidos foi decisivo para a vitória da Tríplice Entente. A partir de 1918, os alemãos ficaram isolados em suas fronteiras, sem condições de sustentar os combates, e em 11 de novembro de 1918, o governo da Alemanha assinou um acordo de paz em situação desvantajosa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, cenas de destruição formavam a paisagem de diversos lugares da Europa. Os danos atingiram fábricas, plantações, casas, edifícios, pontes, estradas, e as perdas humanas foram imensas. Alguns historiadores calculam que a Primeira Guerra Mundial deixou cerca de 9 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, isso sem falar nos milhões de pessoas que tiveram que fugir e abandonar as terras em que viviam, tá bom? E aí a nossa aula é essa. Na próxima semana a gente vai falar sobre o pós-guerra e a paz dos vencedores, tá bom? Então, um beijo, até a próxima semana.